Não tem ponteira. Não tá. Bom dia, pessoal. Bem-vindos mais uma aula de física computacional. Hoje a gente começa nessa etapa da parte de código, né, que a gente vai trabalhar com Python. E não sei se já observaram, mas existem muitos materiais na internet, tanto para ensinar o Python, material disponível até para professores, Python, vídeos e tudo mais. A ideia aqui é aproveitar o melhor possível da internet, tá? É óbvio, e também dessa possibilidade que a gente está tendo, né? Acho que nem tudo nessa pandemia está sendo ruim, onde eu consigo compartilhar com vocês códigos que eu posso estar fazendo, ou atividades no computador que eu faça e ilustre para vocês o que eu queira explicar. No laboratório tinha certamente data show, isso também era possível, mas aqui a gente ainda tem a outra possibilidade, que a gente grava e vocês podem rever, né, assistir, e, né, se for o caso, se tiverem alguma dúvida, né? Inclusive, se surgirem algumas dúvidas, eu posso até mencionar uma aula que eu passei e tudo mais. Então, tudo isso aqui é gravado para essa facilidade de disponibilização para depois das aulas. E também, óbvio, né, alguns podem ter problemas de internet e de repente, né, alguma situação que impeça de assistir a aula, e também vai poder assistir depois, tá? Bem, o meu objetivo, basicamente, é convencer vocês de que aprender um pouco de programação, pelo menos um pouco, é algo que pode fazer diferença para vocês, né? Independente vocês vão usar ou quanto vocês vão usar, saber, né, um básico, pelo menos, quando forem usar muito pouco, seria interessante, tá? Então, certamente a gente vai um pouco além desse básico, a gente vai numa situação, por causa da disciplina, que é física computacional, a gente vai numa situação onde a gente vai explorar vários cálculos, né? A gente vai ter que fazer com que métodos numéricos sejam implementados, mas também, né, nós vamos ter situações mais simples que acho que vocês poderiam ver de um lado mais divertido, ou um lado mais, como posso dizer, de que vocês estão ensinando o computador a fazer alguma coisa, tá? Quando eu comecei, há bastante tempo atrás, a gente não tinha toda essa tecnologia, não tinha um celular perto, não tinha internet, tá? Na verdade, também não tinha computador, né? Eu morava em Aquidauana e eu vinha para Campo Grande, e aqui tinha um curso que eu fazia todas as quartas-feiras à noite. Então, como não tinha a tecnologia tão perto, fazer um computador escrever "Oi, tudo bem? Qual é o seu nome?" era algo, né, formidável, tá? E depois ele reagir a algumas situações, né, o que não deixa de ser interessante, onde um computador, ele te diz se o número é maior que o outro, se ele é par ou ímpar, né, se qual é o menor ou o maior número primo entre os números de 0 a 1000, ou qualquer coisa dessa forma, tá? Então, não deixa de ser interessante, porque você está ensinando o computador. E óbvio, à medida que você vai aprendendo as situações, e como aconteceu comigo, as situações mais simples, a gente vai se desafiando a fazer algumas coisas diferentes, né? Algumas coisas mais complicadas, algo que exija mais da gente.
Então, eu acho que, né, desde o começo já sentia esse encantamento, né? Então não precisei que alguém falasse, olha, isso é muito bom, isso vai ser importante e tudo mais. Quando eu entrei na física, eu já tinha esse curso, já sabia programar, era na linguagem Basic, e depois aí na UFMS, né, lá na UFMS, eu acabei migrando, né, quando eu estava numa disciplina semelhante a essa, eu acho que uns 2 alunos da computação, alguma coisa assim, falaram, olha aí, ele no programa em linguagem C. Foi uma provocaçãozinha, as provocações são muito boas para nossas vidas, porque aí né, eu fiquei de uma forma que acabei estudando linguagem C e aí eu ouço a linguagem Basic, a gente nem ouve mais falar dela, né? E aí a linguagem C, ela passou a fazer parte da minha vida até agora. Né? E é uma linguagem diferente da linguagem Basic. Então eu tive que aprender algumas coisas diferentes e tudo mais. Mas, então acho que assim, a gente sempre, vocês que estão começando agora, tem que sempre ver alguma coisa de código para que vocês possam, né, avançar. Algo que vocês gostem. E é disso que eu pretendo passar para vocês nos dirigidos. São códigos simples que vocês possam ir evoluindo. Quem já sabe, ó, é ótimo. Mas quem não sabe, vai, né, galgando, vai fazendo. Né? E outra coisa extremamente importante, e eu, por exemplo, tinha muito na época, porque a gente não tinha internet, não tinha essa conexão, e a única coisa que tinha era apostila, livro. Quando você fica com um erro no código, você tem um bug no código, você está tentando fazer alguma coisa, né? É aí que vai, sabe, você tem que, de repente, a gente tem que aproveitar o Slack, o compartilhar, olha, o meu código está errado e tudo mais, entendeu? Não pode ficar com receio de falar, pô, né, o meu código não está funcionando, vou ficar com vergonha de apresentar e tudo mais. Não acho que não há necessidade. Para mim, pelo menos, se vocês ficarem com vergonha de compartilhar para todos, vocês podem mandar para mim, não tem problema algum, tá? Existe, às vezes, erros que acontecem nos códigos, são coisas simples. Eu já tive situações que era esquecer um ponto e vírgula, ou uma aspa, alguma coisa assim, que às vezes era uma semana para descobrir esse detalhe, entendeu? E outra, quanto mais errar, pode ter certeza que vocês vão ficar práticos em achar erros. E isso é muito bom. Tá? Bom, então a ideia é basicamente essa. E aí eu estou seguindo esse material aí, aqui de um professor da Universidade do Michigan. Tá? Michigan fica no norte dos Estados Unidos, ali perto do Canadá. Perto, tem a cidade de Detroit ali, bem fronteira com o Canadá. Eu não conheço, nunca fui ali. E, bom, mas de qualquer forma, o material tem vários vídeos na internet, está tudo em inglês. E com legendas, agora há pouco eu estava falando, tem legendas em espanhol, pelo menos os primeiros, mas depois isso é em inglês. Mas a ideia é aproveitar, já que vocês estão vendo aí no cantinho da tela, isso aqui é uma licença, e inclusive tem um vídeo do professor falando que pode ser usado esse material. Olha, talvez agora no começo, para quem tem dificuldade com inglês, tenha, né, mais, vamos dizer assim, tem mais textos e tudo mais. Mas depois vão ser muitos mais exemplos, códigos. E códigos, tanto faz. Se eu vou estar falando, então não vai ter problema algum, porque eu vou estar falando em português. Tá? Mas certamente ele também tem os vídeos dele, e aí podem também assistir os vídeos dele que é com os mesmos slides, só que falando em inglês. Um outro ponto importante também destacar é que, olha, eu sinceramente eu assisto os vídeos,
mas eu não estou fazendo uma tradução dos vídeos, tá? Então, eu estou incorporando os slides e, óbvio, pegando as ideias que ele usou, né, para falar com vocês. Mas, olha, traduzir não é uma coisa muito boa para mim, assim, em termos de ensino, de aula, não. Eu tenho que falar com minhas próprias palavras e eu acho que assim é melhor, tá? Bom, computadores want to be helpful, né? Eles querem ser úteis para a gente. Então, eles fazem coisas para a gente. Então, vocês têm os computadores e, né, alguma coisa, não adianta só ter o computador. A primeira coisa que vocês colocam no computador é o sistema operacional. E o sistema operacional, agora há pouco a gente estava mexendo com Linux, vocês têm o Windows, sabe? Tivemos que colocar, em muitos casos, máquina virtual para funcionar. Então, a gente... E todos os sistemas operacionais têm programas, certo? É o que permite comunicar com a máquina. Então, a máquina tem recursos, quando vocês adquirem a máquina, tem a memória, CPU, processador Intel, AMD, o que for, tem disco rígido, vocês compram esses recursos. E com esses recursos, você precisa de programas, né, que é um nível não simples de fazer código, são do nível do sistema operacional, que comunicam com o hardware. Tá? Então, é como se criasse, nesse momento, uma camada de código entre o usuário, quando você abriu o seu Windows, abriu o seu Linux, e aí ele fica esperando saber o que você quer. Você vai rodar um programa aqui, vai rodar outro programa, ou tudo bem, ou vai programar, né? Que é isso que a gente vai seguir o caminho. Tá? Ah, quando a gente quer que ele faça alguma coisa mais específico, né? Ou, como eu falei, a gente tem essa possibilidade de, de, de instalar os programas que a gente quer, mas também às vezes a gente precisa fazer alguma coisa mais específica. Então são situações onde a gente pode ter que, evidente, fazer alguma coisa. É nessa abordagem que a gente vai seguir, tá? E quando a gente fala de computador, é óbvio, existe essa situação de você tem o seu computador, né? Ou algum de vocês deve estar usando, né, no celular, né? Vocês têm, né, vários programas aqui. Então, alguém fez esses programas e passou as instruções para o computador. Então, quando você tem acesso a isso, ele sabe o que fazer, porque teve os programas. Então, tudo que vocês têm, a gente está usando o Zoom, a gente tem outros programas, Slack, ou quem usa Facebook, Instagram, né, TikTok, o Twitter, sabe? Tudo são programas. E não é difícil dizer ou fazer vocês acreditarem que isso pode dar dinheiro, tá certo? Mas no nosso caso, a gente vai fazer programas no nível que a gente tem aplicação na área da nossa formação. O nível de linguagem, o nível, né, para passar as instruções para o computador, vai depender exatamente de que nível que a gente quer de código. Tá? A gente não vai aprender, por exemplo, a usar recursos de GPU, né, as placas gráficas que fazem contas muito mais rápido. Sabe? Porque a gente vai fazer um nível, né, um pouco mais baixo, mas vai resolver nossos problemas. Tá? Então, é como eu falei, né, a gente tem diversos recursos. Aqui ele coloca um exemplo do iPhone, né, que se você, né, as pessoas têm acesso a esses programas e podem usar os programas em grande quantidade, tá?
E eu não sei o quanto vocês já perceberam, ou se algum de vocês já se envolveu nisso, que às vezes existe um mercado, até aqui em Campo Grande, de desenvolver programas para celular, ou seja, o iPhone, seja o Android, alguma coisa assim. Principalmente nesse momento de pandemia, o que eu percebo é que várias lojas, aqui perto de casa tem uma quitanda, e eles usam um programinha que agora a gente faz pedido, muitas vezes, né, nem sempre, mas faz pedido de frutas, verduras pelo celular. Então, assim, né, isso vai gerando uma demanda de fazer esse tipo de código, certo? Então, né, eu acho que é uma situação também interessante e que sempre vai abrir uma possibilidade. Tá? Deixa eu ver mais. Bem, agora uma diferença importante de se observar, porque a gente tem usuários e tem os programadores. Na maioria dos casos, o que eu percebo, por exemplo, minhas filhas, elas são os usuários, os que, né, de fato vão lá e têm os vários programinhas e utilizam desses programinhas. Né? Então, agora, de fato, o usuário tem só essa situação de fazer, rodar os programas e tudo mais. Já a parte de quem faz o código, que programa, você tem uma situação onde você tem que descobrir como se comunicar com o computador, ou seja, aprender a linguagem que ele usa, né, para entender as coisas que você precisa. E isso daí vai também, como eu já mencionei, já falei, estou corrente nisso, de que nível que vocês querem chegar, tá? Então, às vezes uma situação mais simples ou uma situação onde você consegue fazer um código, né, que pode atingir outras pessoas. Provavelmente a maioria dos códigos que a gente vai trabalhar, aqui na disciplina é indiscutível, esses códigos vão ficar entre a gente. A gente não vai ter nenhum aspecto comercial. Né? Então, muitas vezes, vocês vão ter códigos que vocês vão usar com vocês. Tá? Na minha formação, no bacharelado, eu cheguei a fazer códigos na iniciação científica. Óbvio, não foi compartilhado. Né? No mestrado, eu cheguei a fazer código, era usando outro programa Math, também para formação. No doutorado, também tive que fazer código, alguns eram mais específicos, usando a linguagem C, outros usando outra linguagem, dependendo do que eu vou estar fazendo. Tá? E, no meu caso, nenhum deles teve esse aspecto de compartilhamento e tudo mais. Apesar do que ter um propósito bem interessante, que era calculava taxas de transferência de elétrons, mas, né, acabamos, o código está comigo e não foi compartilhado. Tá? Então, muitas vezes a gente tem essas situações, mas o código ajudou a resolver os problemas que eu tinha naquelas situações. Tá? Bom, de repente pode até pensar, as minhas áreas são áreas mais teóricas, tá? Eu não sou tão experimental. Mas eu acredito que algumas situações experimentais, óbvio, com um código talvez mais simples, você possa conseguir fazer várias aplicações. Tá? Então, isso pode, de fato, facilitar a sua vida durante as suas atividades, mesmo sendo mais experimentais. Tá? Programadores have some tools that allow them to build new tools. Exato, esse lado é o que eu falei do programa PyCharm. O PyCharm é um programa que a gente pode usar ele como ferramenta para construir os nossos tools, ferramentas, construir os nossos códigos, tá? E em algumas situações, né, a gente vai ter que, não vai ser o nosso caso, mas ter uns helpers aí, umas ajudas
né, para facilitar o desenvolvimento das tarefas, certo? Bom, aqui ele colocou, por que ser um programador, eu acho que eu já falei várias coisas antes, né? Então, e quando ele fala que num contexto de ser um programador, não num contexto, eu sou um programador. Não, eu acho que fica melhor para a gente, eu acho que pelo menos em português, eu sei fazer código, tá? Agora é óbvio, vão ter vários níveis. Eu não sei Java, eu não sei outras linguagens, linguagem de máquina, ou várias outras linguagens, eu, né, nem lembro alguns nomes, mas o que eu conheço é linguagem C, sei um pouquinho de C++, assim, que muda a forma de escrever e tem orientado a objeto. Eu não conheço orientado a objeto, não tive essa demanda da orientado a objeto, esse é o ponto que eu tenho falado para vocês, de que às vezes a gente aprende por demanda, né? Então, e até agora, dos códigos que eu tive que mexer, não tive que fazer nada orientado a objeto. De repente alguém pode falar, mas seria melhor fazer, né? Não tive. O Python, né? Que até para nossas aulas, acho que a gente acaba tendo que ver um pouco, e exatamente como eu tenho conhecimento de linguagem C, às vezes eu tenho que descobrir como fazer algumas coisas em Python. Então, assim, ser um programador não necessariamente é o que sabe tudo, sabe fazer de todas as linguagens e tudo mais. Se você já consegue fazer um programador profissional, né, que conhece vários recursos para fazer coisas para games ou para celular e tudo mais, né, tem um nível de conhecimento bem maior do que nós vamos ter. Nós vamos ter. E outra, muitas vezes o pessoal usa um termo, para o nosso caso, que estamos em física computacional, que é ser um programadores científicos. Tá? Por mais que exista a ciência da computação, tá? Mas não confunda, o programador científico é aquele que é o que sabe se virar dentro desse contexto que a gente vai ver de métodos numéricos, entendeu? Então, fazer o melhor código, mais otimizado, aí vai depender de cada um. Tá? E não necessariamente a gente vai fazer o melhor código. Geralmente não vamos fazer o melhor código, mas a gente vai fazer um código que funciona. Esse é o ponto, tá? A gente pode não garantir, não, mas se eu usasse um orientado a objeto, se eu usasse um recurso diferente na linguagem, ou se eu usasse alguma coisa, ao invés de ficar 3 dias esperando o resultado, eu conseguiria o resultado em um dia, entendeu? Provavelmente. Mas eu posso garantir que mesmo tendo que esperar 3 dias, o meu código, eu tenho um código correto, tá? O resultado é correto. E aí, óbvio, se o código vai melhorar, aí vai depender, né? Eu posso aprender a usar esses novos recursos, mudar o código para isso, sem que ele mude o resultado, porque o resultado é correto, né? Ou, né, outra pessoa faz isso, quando é um código compartilhado, certo? Então, essas ideias. Tem alguns slides que, né, eu sinceramente não lembro qual que era a ideia do que foi usado. Então, acho que isso aqui é alguma coisa que nós já devemos ter falado. Tem umas brincadeiras aqui em inglês, a gente pode passar. Então, basicamente, agora, o que é o código em si? Um software ou programa, né? Eu particularmente gosto de usar a palavra código, tá? Então, quando você tem uma sequência de instruções, né, que fazem o computador entender essas instruções e realizar uma certa tarefa. Então, isso que seria o código, tá? Onde você pede para ele fazer algumas coisas, é óbvio, na linguagem que você escolheu e que ele entende. Então, eu posso fazer uma linguagem C, ou posso fazer no Python, ou posso fazer em outro, de tal forma que ele possa entender
e executar essas instruções para fazer uma certa tarefa. Então, eu posso pedir para ele verificar se o número é par ou ímpar. Se o número é maior que 1, qual que é o número maior? Eu tenho 3 números, qual que é o maior? Certo? Qual que é o segundo maior? Então, eu tenho que passar essas instruções, certo? Umas situações parecidas é quando você tem na vida real, né? Não no computador, mas você tem que fazer um bolo. Então, você tem uma receita de bolo, que você tem as instruções. Tá? Você tem comida, né? Tem de monte, que você vem uma receita e que você faz aquela receita. Até compra uma pizza gelada, congelada, tem uma receita, esquentar o forno, 15 minutos, eu já decorei com as minhas aqui, 15 minutos esquenta o forno, depois vai a 200 graus Celsius, 200 graus Celsius, coloca mais 15 minutos e deixa uns 14, não, mais 15 minutos e pronto, a pizza está pronta. Então, esse daqui digamos, é um código para mim, né? Eu sou computador, eu recebo isso, vou lá e faço, tá? Algumas receitas, o que acontece é que elas têm, parece que um pulo do gato, né? Não tem uma parte da informação e como eu não sou mestre da cozinha, então eu acabo não dando certo comigo. Mas basicamente são essas coisas que a gente tem, tá? É óbvio que um código é um conjunto de instruções que você faz e passa para o computador, tá? Aqui na We Figure Something Out. Então, às vezes, por exemplo, no meu laboratório a gente usa um programa que é para simulações, eu vou mostrar para vocês daqui a pouco, simulações computacionais de moléculas. Então, algumas pessoas já trabalharam nesses códigos. E, e, e depois, por exemplo, uma situação a gente faz as simulações, a gente passa a ter um movimento que descreve as moléculas e depois a gente quer analisar esses resultados. Então, tem vários códigos que ajudam a gente a analisar os resultados. Na minha época do doutorado, a gente conseguia fazer a simulação, mas não tinha os códigos para analisar. Então, um dos códigos que eu tive que fazer no doutorado é para analisar a, o resultado das simulações, como que ficou a energia, a temperatura, porque é um sistema físico, então é uma molécula, geralmente em água, com moléculas de água ao redor, e eu quero saber como que ela se comportou ali dentro, sabe, microscopicamente, nível atômico mesmo, nem microscópico, né? Subatômico. Não, atômico, né? Subatômico. E então hoje em dia, algumas pessoas já fizeram, né, códigos que permitem analisar isso. Então, isso facilita a vida minha, dos meus estudantes e tudo mais, que fazemos simulações. Então, na minha época do doutorado, eu tinha o programa que fazia a simulação, mas tinha que fazer vários códigos para analisar os resultados. Tá? Então, eram as situações. Tá? Bom, uma outra situação que ele apresenta aqui, depois vocês vão ver esse vídeo aqui, é super simples, está em inglês, tá? Mas é a Macarena, a música, acho que todos conhecem Macarena, e a Macarena, ela tem um conjunto de instruções para dança, entendeu? Eu não vou abrir aqui o vídeo, mas de fato aqui no lado esquerdo vocês têm, né? Ali tem os comandos, vamos dizer assim, esse daí seria, né, o código para os humanos que vocês estão vendo, para as moças que estão ali. Então, left hand out and up. Então, tem todos aqueles movimentos, tá? E de acordo com os movimentos, de acordo com a música, as pessoas vão fazendo aqueles movimentos, tá? Eu, particularmente, não sei, tá? Mas Macarena é uma música famosa no mundo todo e ela, né, vai dizendo aí, o que tem que fazer? Se for falar para um programador, aí left hand out and up, right hand out and up, flip left hand, essas coisas, e ele vai seguindo e vai conseguindo executar isso daí. Tá? Nesse vídeo que vocês vão ter acesso depois,
é basicamente isso. Ela não vai falar essas palavras, mas vai ter os movimentos, que são as instruções que estão recebendo, né? Como se elas fossem o computador, tá? Um detalhe que podem ter situações onde aqui, ó, right hand, na verdade esse que está em amarelo, a palavra está errada em inglês, mas apesar disso tudo a gente consegue perceber isso. Mas para um computador, se você escrever a palavra errada, já vai dar erro de síntese, tá? Então no computador a gente vai observar que tem que estar exatamente do jeito que deve ser. Então, não adianta estar errando, o computador vai. Se você errar o comando, o computador não vai perceber isso. Tá? Tem linguagens que são extremamente rigorosas com isso. Nossa, tem linguagens que são demais, até com os espaços e tudo mais. E tem linguagens que eram mais flexíveis em relação a isso. Tá? Então, eu particularmente prefiro um meio termo essas linguagens. Onde você, óbvio, não, quanto ao nome do comando tem que ser certo, mas é a forma de escrever a forma de escrever o código em todo, tem linguagens que eram muito rigorosas, tá? Mas é bom para a gente se organizar. Então, essa seria a forma correta em verde, né? Right hand, right hip, e assim vai, tá certo? Bom, programas for Python, aqui ele mostra só uma situação que de repente poderia ser útil, né? Mas vamos passar isso daqui. Aqui ele pede para fazer uma contagem de qualquer palavra que aparece mais e quantas vezes, certo? É óbvio que ele, né? A ideia é essa mesmo, de fazer com que não seja simples, né, propositalmente descobrir qual que é a palavra que tenha mais e várias vezes. Isso é um texto, tá? E aparece isso aí nesse texto. E aqui seria o código, onde não importa o código agora, a gente não está pensando em termos de código, ele só está separando, né? Então aqui você passa um arquivo que tem palavras, aqui o words.txt, tá? E esse é o cloud.txt. Então ele faz aqui para você, quando você tem um conjunto de palavras, podem fazer essa contagem e te passar a informação mais apropriada, a informação correta. Tá? O código, a gente nem vai. Isso aqui é só para ter uma ideia e não é para a gente mexer agora. Tá? Bom, essa parte eu não vou passar para vocês. Eu vou mudar aqui. Tá? Se alguém tiver alguma pergunta, algum comentário. Esse daqui era o. Deixa eu ver aqui. Não, aqui não aparece. Isso aqui é a Universidade de Michigan. Tá? Essa daqui é a Macarena. Só. E esse vídeo vai estar disponível. Vamos ver. Calma. Aqui. Então, esse daí, depois vocês vão ver certinho, ver que os comandos, ela está até falando os comandos, quem souber de inglês vai ficar de boa. Senão era mais ou menos aquilo que eu passei para vocês, tá? Eu estou pegando aqui outro material que estou procurando aqui, esse daqui. Esse aqui é um material que eu peguei, achei na internet, noções de algoritmo. Então, como a gente estava agora há pouco falando, isso aqui do professor Alexandre Dia, Departamento de Física da Universidade Federal de Pelotas, e eu quero, tem bastante coisa aqui, mas eu vou aproveitar mais no começo, que é a definição de algoritmo. Tá? É óbvio que a gente falou em termos de código agora há pouco, mas uma das coisas que pode preceder
e geralmente é bom preceder, um código é você ter um algoritmo. Você ter, o que é o algoritmo? É você ter uma sequência ordenada e finita dessas operações para fazer essa tarefa. Então, aqui ele coloca uma tarefa que é o experimento de física. Então, de uma forma bem resumida, né, que vocês conhecem experimentos, passo 1, reunir os equipamentos necessários. Então, quando você chega no laboratório de física, tá lá os equipamentos, o pessoal já separou para vocês bonitinho. Passo 2, montar o aparato experimental. Bom, isso depende, às vezes ele está semi-montado, vamos dizer assim, e aí vocês precisam completar, né, seguindo orientações do material que já tem uma apostila do laboratório. Passo 3, realizar o experimento. Mas isso aqui está resumido para caramba, né? Quem tem experiência de laboratório, né, realizar o experimento, pô, que beleza. Mas óbvio que na apostila tem mais detalhes. Passo 4, fazer o relatório do experimento, bem resumido. Passo 5, entregar o relatório. Então, esse é um algoritmo para os experimentos de física. Tá? Dentro, eu diria que cada um desses passos, com exceção cada um desses passos, eles são como funções, aonde a gente pega e vai ter que chamar um outro conjunto de tarefas. Por exemplo, reunir os equipamentos necessários. Então, aí o que acontece? Você vai fazer depende do que você vai fazer um experimento, de pêndulo. Então, você tem que, essa é uma função que vai te levar para fazer. Separa uma linha, sei lá, uma bola, né, uma esfera, separa uma haste que vai prender. Então, passo 1 vai te chamar para fazer outras tarefas, tá certo? Então, e o passo 2 também, passo 3, passo 4, passo 5. Chegar o relatório do professor, talvez, seria basicamente, hoje em dia, usar o Google Sala de Aula, né? Mas aí você tem que escanear, tem que fazer PDF. Então, tem essas coisas. Uma outra situação, aí já num programa computacional, tá? Você calcular a idade dos seus colegas de turma. Deixa eu pegar uma. Vocês sabem fazer isso, tenho certeza. E não só do ponto de vista matemático, mas vocês precisam das idades. Se eu pedir para vocês, por favor, quais são as idades para fazer o cálculo da média aritmética. Certo? Então, o processo vocês sabem fazer. A questão, para quem nunca fez código, é como fazer o computador fazer isso para vocês. Então, situações que, às vezes, você fala, poxa, eu tenho, supondo que essa situação, tá? Não é tão real essa situação. Mas se eu tenho 5 colegas na turma, eu não vou fazer um código para fazer isso. Mas se a minha turma tem 100 alunos, então seria bom, de algum modo, ter esses resultados, essas idades, num arquivo, e aí eu uso o código para ler essas idades e fazer o cálculo da média. Se eu vou ter que fazer isso repetidas vezes, vou ter que fazer, o professor pediu para fazer isso de todas as turmas dele, então óbvio que aí é melhor você perder tempo, entre aspas, né, para fazer um código, do que ter que ficar lá na calculadora com risco de errar ainda essa atividade. Então, esse é um ponto que aí entra mais o pessoal que pretende seguir pelo lado experimental. Então, vocês certamente, qualquer área que seguir da física vai usar um código. Seja lá o Excel da vida, seja um Orange, provavelmente. O Orange para fazer gráficos. Então, vocês vão ter que fazer alguma coisa nesse sentido. Então, de repente, se vocês estão em um laboratório, vocês podem, e vão ter isso em Computacional 2, a parte de você fazer ajuste de curva, certo? Você precisa disso, você precisa da equação da reta que ajusta um conjunto de pontos e para pegar e dar sequência na análise dos seus resultados. Mas o Excel, o Orange, eles fazem isso. Mas é óbvio que
também você pode, de uma forma simples, fazer também um código. Tá? Então, aí você tem essa possibilidade. Se você está querendo economizar tempo, óbvio, usa os programas que já estão prontos. Mas, assim, do meu ponto de vista, se quer se divertir, faz um código em Python, vai ali e obtém o resultado. Tá? Então, você tem diversão garantida para até completar o seu relatório. Tá? Deixa eu ver aqui. Certo. Então, nessa tarefa, você precisa pegar as dados, calcular as médias e apresentar o resultado. Tá? Então, o algoritmo, ele não está te dizendo exatamente como fazer na linguagem. Isso aqui serve para qualquer linguagem. Tá? Seguindo. Bom, a representação do algoritmo, né, são 3 formas. Essa forma que estava anteriormente, a descrição narrativa, né, esses 2 exemplos. Então, faz isso, faz aquilo e faz aquilo. Tá? Ou muitas vezes é um pseudocódigo. Esse aqui é um pseudocódigo. Então, declare N1, N2, N3, já está mais para código mesmo. Leia N1, lê, né? Isso é bem código mesmo, né? Lê. Ou, né? Então, é como se tivesse algo escrito, então, né? E esse daqui é a atribuição, ou seja, esses valores, a média aqui vai para uma variável. Esses aqui já são variáveis. Então, já tem uma coisa de código aqui. Escreva, já tem até, tem uma vírgula aqui. E então, aqui indica o algoritmo e aqui o fim do algoritmo. Tá? Então, são essas situações. E a outra parte é o fluxograma. O fluxograma, você pode ser rigoroso em seguir essas formas de representação. Né, você tem essas formas geométricas são bem definidas quando é início e o fim do algoritmo, tem isso. A seta certamente indica para onde que está seguindo, né? Dados, né? Aqui é que vai entrar dados, então você tem que entrar as médias. Com esse símbolo, eu estou passando assim, não necessariamente a gente vai trabalhar dessa forma, tá? Mas quando é dessa forma, assim, geométrica, você tem uma operação de entrada de dados pelo teclado, aqui também pelo teclado. Então, são 2 formas equivalentes. Tá? Que mais? Temos essas outras partes. Aqui exige uma operação, alguma conta, algum cálculo. Esse caso, a decisão. Então, se for, por exemplo, aqui é mais tipo verdadeiro ou falso, tá? Se for verdadeiro, ele segue por um caminho, se for falso, vai para o outro. E esses 2 aqui, a forma mais de exibição, tá? Então, essas são algumas situações. Então, assim, basicamente, deixa eu ver se tem mais alguma coisa. Esse daqui a gente vai falar mais para frente, né, de variáveis e tudo mais. Basicamente, é nisso que eu tenho que pensar, no que o código precisa fazer. E certamente eu tenho que começar em situações mais simples, tá? Do que... Minha imagem aqui parece que está meio lenta, né? Vocês estão vendo aí, tipo... Não sei se minha memória tá... beleza, Bruno. É que ela tá meio congelando aqui. Na verdade, tá meio parada. Bom, então, deixa eu ver aqui do que eu tinha planejado falar com vocês. Só acho que falta um ponto aqui. Tá? Esse aqui eu levantei na aula passada. Esse ponto era a importância científica dos códigos. Tá? A minha tela pelo menos está congelada aqui. Eu não sei o que
que aconteceu aqui. E a importância científica dos códigos. Não sei se vocês chegaram a ver alguma coisa, mas em que situações que a gente tem. Vou interromper aqui. Não vou interromper porque eu quero mostrar alguma coisa. Mas eu estou preocupado com a minha memória. Tá de boa. Bem, esses dias eu estava assistindo na Discovery, National Geographic, no canal da National Geographic. Eles estavam falando da história onde levaram o homem à Lua. Então, em um momento tinha, né, os computadores, eles tinham ter um código que ia ajudar na orientação, no funcionamento da nave em si, entendeu? Passando informações para os astronautas e tudo mais. Então, era uma situação bem interessante, porque na época, antes dos anos 70, então os códigos certamente tinham que ser mais enxutos, né? de menos memória, e teve situações onde tiveram problemas, onde algumas situações, inclusive nesse caso do código, foi uma mulher que coordenou isso. Assim, eu não tenho toda a história, mas ela é famosa quanto a isso. Ela conta lá que ela estava, acho que ela estava com a filha dela, e a filha dela estava brincando e ela apertou lá um botãozinho que fazia o lançamento, digamos assim, né? Ou a simulação do lançamento. E quando a filha dela fez isso, apareceu um bug no código, sabe? Então ela até que percebeu que tinha um bug no código. Então, assim, a filha acabou sendo o que a gente chama de beta tester, sabe? A filha acabou descobrindo uma falha no código e, diga-se de passagem, no momento do lançamento. Então, seria muito ruim, né? Então, aí ela pôde arrumar. Mas o código também teve um momento, não lembro se era na volta deles para a Terra, que também deu algum problema, que a nave perdeu até um pouco de orientação. Então, é bem interessante. Então, assim, do ponto de vista científico, a gente tem várias situações, eu só peguei algumas, né? Essa da questão do homem à lua, você tem um código para fazer isso tudo. Recentemente, a gente teve uma imagem de um buraco negro, que também foi, através do código, foi processado diversas informações que gerou uma imagem, tá? E a gente tem, né, diversas coisas que são usadas na ciência e tudo mais para, né, através de códigos são processados e tudo mais. Na minha área, deixa eu ver se eu consigo mostrar aqui para vocês. Eu vou tirar essa tela, tirar a Macarena também. Na minha área, a gente tem um programa chamado de VMD. Esse programa VMD, ele é um programa de visualização dos resultados que a gente faz de simulação. Tá? Esse daqui é uma simulação. Toda a parte vermelhinha aí é água, tá? E é difícil perceber algumas coisas aí, mas lá dentro, isso que eu vou destacar aqui para vocês, lá dentro a gente tem uma proteína que a visualização dela é melhor dessa forma. Tá? Então, tudo isso aqui esse programa é de visualização, mas isso aqui foi feito por um código que faz algo que a gente chama da técnica de dinâmica molecular. E aqui a gente consegue acompanhar. Na verdade, ela tem um outro... Ela tem um composto químico ligado aí dentro. Só para... Aqui, ó. Tá vendo aqui? Essa aqui é uma molécula perto da proteína. Está bem na ponta. Está ligada, porque se não tivesse ligada, ela já
sairia daqui, tá? Deixa eu colocar mais. Tá? E isso daqui a gente permite no computador, através de códigos, fazer análise de interação de uma proteína com um composto químico, né? Que esse composto químico pode virar um fármaco, ou pode ser um composto bioativo, né? Pode ser sei lá, um pesticida ou alguma coisa assim, não para humanos necessariamente, mas para, né, outros organismos. Então, assim, e pensar que, então, veja só, essa aqui é uma simulação, pronto, né, não tem mais nada que se fazer, não tem mais nada de código a se fazer. Não é bem assim. Quando, em 2015, eu fui para um pós-doc na Universidade de Flórida, e eu lá também mexemos com código, em cima, inclusive, do código que faz esse tipo de simulação, que era para simular a, compostos que poderiam ter uma reação de oxirredução. Então, ganhar elétron ou perder elétron. Então, sabe, era um recurso que poderia ser feito em algumas situações. Em sistemas biológicos, tem sistema que tem uma M proteínas, tem uma molécula chamada M, né? Na hemoglobina que tem um ferro, e aí pode se ligar o oxigênio, ou pode se ligar o monóxido de carbono. O monóxido de carbono tem uma afinidade muito maior para se ligar. Então, algum tipo de simulação dessa natureza a gente consegue fazer, digamos assim, melhor agora, né? Quando esse recurso de ter uma reação de oxirredução foi implementado. Então, assim, sempre vai ter situações. Uma situação que poderia implementar em códigos a gente não tem, até onde eu sei, a gente não tem como simular a fluorescência num sistema desse, né? Então, não foi implementado ainda. E óbvio que tem dificuldades técnicas, porque a gente tem que pensar dois pontos. A parte é aquela questão que eu falei para vocês das instruções, né? E aí, como que a gente faz a fluorescência? Entendeu? O que eu tenho que falar para o computador para fazer? Sabe, eu sei código, ótimo. Supondo que eu sou um especialista, sou um programador, né? Mas se eu não sei o que eu tenho que falar para ele, como que eu vou ensinar ele a fazer isso? Por isso que esse é um outro ponto que vai ser bem interessante. Ó, computador, ache as raízes. Isso vai ser aqui, o nosso caso, física computacional 1. Ache as raízes desse polinômio, certo? Mas e aí? O computador não acha as raízes. Como que eu faço? Como que eu acho as raízes? Não vai ser possível dessa forma. Você vai ter que saber achar as raízes para ensinar ele a achar as raízes, certo? Então não adianta simplesmente você falar, o computador acha a força resultante nessa molécula aí que está nesse ligante aí, nesse quase fármaco. Entendeu? Vocês precisam saber os métodos numéricos. Mas não tem ainda o método numérico, por exemplo, fluorescência. Eu só estou chutando. Então eu tenho que, teoricamente, desenvolver isso. Eu tenho que ter uma ideia para fazer isso. Sabe? Então, ideias são muito importantes em ciência. Uma boa ideia, óbvio, seguida de uma implementação, né? E, consequentemente, de bons resultados, fazem a diferença. Tá? Então, a última mensagem que eu quero deixar para vocês é essa. Sabe? Nós não vamos ser especialistas em fazer códigos, sabe? É óbvio que uns podem seguir, né, fazendo códigos avançados mais para frente, mas outros vão ficar nos códigos mais simples, mas que resolvam situações nossas, vamos dizer, do dia a dia, que é dentro da física, né, que o pessoal escolheu em fazer, e eventualmente também se resolver alguma outra situação fora da física, em colaboração com outras pessoas que precisem de alguma coisa dessa forma, tá?
não há tanta necessidade de fazer situações complexas como essas que vocês estão vendo na tela, mas situações onde a gente, né, consiga aplicar nos nossos problemas diários e nossas situações, certo? Então, não é trivial, mas a gente está aqui para aprender e é isso que a gente vai ver a partir de agora, certo? Então é isso, pessoal. Essa é a mensagem. Espero ter deixado isso claro. Não queria me estender tanto. E se alguém tiver alguma pergunta, pode ficar à vontade, que vou responder. Só vou parar a gravação, até para não ficar extensa.